Governo do Rio de Janeiro decreta estado de calamidade pública devido à crise. Seja bem-vindo aqui a esse segundo vídeo sobre esse caso aí de calamidade do Rio de Janeiro. Essa é a notícia principal e claro que a gente sempre vai ter que começar por aqui. Se você quer entender o que é calamidade pública, dê uma olhada no vídeo anterior, está aí na descrição desse vídeo aqui também e você vai conseguir entender todo o contexto. Seja bem-vindo aí ao canal Notícias Comentadas, aqui a gente entende a notícia dentro do contexto e aqui não tem censura, fique à vontade para fazer seus comentários. Primeiro, já sabemos desse estado de calamidade, agora a gente vai dar sequência no estudo que o decreto de calamidade do Rio foi combinado com Michel Temer. Essa notícia foi publicada aqui no Brasil 247 no dia 18 de junho de 2016. E ele fala aqui que a decisão do governo do Rio de Janeiro de decretar o estado de calamidade pública teve o aval do presidente interino Michel Temer, na véspera de o governo do estado emitir o decreto. O governador Francisco Dornelles e o prefeito da capital Eduardo Paes foram a Brasília comunicar ao presidente em exercício Michel Temer da medida de exceção. Temer recebeu na noite de quinta-feira o Palácio de Jaburu. Com a medida, o governo federal repassará 2,9 bilhões para o estado para a conclusão da linha 4 do metrô. Pois bem, essa notícia está sendo publicada aqui, mas na verdade isso precisa ser dessa forma. Não há possibilidade de fazer o decretar o estado de calamidade pública sem ter o aval do governo. Isso aqui precisa ser dessa forma e isso foi feito corretamente. Aí a gente vai aqui no site da Época, da notícia publicada no dia 17 de junho, Francisco Dornelles, que é o governador interino, o Rio de Janeiro está falido. E aqui ele mostra a versão dele, por que ele decretou então o estado de falência. Lembrando o seguinte, Francisco Dornelles é o gestor atual. Antes dele era o parceiro dele, o Pezão, que era também gestor. Ou seja, essa crise não pegou ninguém de surpresa. Essa crise também foi construída pelo governo do estado. O que a gente vai ver aqui é a entrevista da Época dando voz ao camarada que causou a crise. A crise é causada pela falta de habilidade do governador, né, falta de competência do governo do estado de responder às ações do dia a dia relativamente no que se diz respeito aí à questão econômica, social e tudo mais. O gestor público é o responsável direto por tudo que está acontecendo. É claro que aqui nessa entrevista ele vai colocar a culpa em todo mundo, até no petróleo, na crise, sei lá, na China, na Lua, em Marte, em todo mundo. A única coisa que você não vai ver aqui é a culpa dele mesmo. É admitir que a culpa é dele e do governador afastado. Portanto, a revista Época, que está publicando essa notícia, e quando eu li essa entrevista, eu achei extremamente tendencioso, porque você só dá voz, digamos assim, ao bandido. Não estou dizendo que ele é bandido, mas você dá voz ao cara que é responsável pelo processo. E esquece que ele que causou. Aí você dá voz para que o cara possa se defender, né? Mas você esquece de entrevistar as causas reais daquela crise. Interessante frisar que a revista, vocês vão ver que essa matéria é extremamente tendenciosa, na minha opinião, porque ela só bota o cara para se defender. Ela também tem uma capa aqui interessante, A Hora e Vez de Michel Temer. A mesma revista que ficava denunciando corrupção, não sei o que mais, e o Temer está envolvido em Lava Jato e alguns casos de corrupção aí, sendo delatado pelo Sérgio Machado. Aqui a revista Época se preocupa em dizer que agora é a hora e a vez de Michel Temer, colocando ele como uma espécie de salvador da pátria. Então, liguem os sensores críticos aí, que a gente vai ver agora a mídia, a grande mídia golpista, dando voz ao cara que é responsável pela crise no Rio de Janeiro, meio que defendendo ele, né? Os gastos são altos, a dívida com a União não pode atrasar e a receita despencou. O governador interino resume a situação. O Estado não tem como se sustentar. Adivinha quem levou o Estado a essa situação, né? Na sexta-feira, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, decretou o estado de calamidade pública por conta da crise financeira que a cidade enfrenta. Quer dizer, a própria revista já vai colocando, a culpa é da crise financeira, não é dele. Na semana passada, Dornelles conversou com Época sobre a questão. Confira a entrevista publicada na edição Para lá, vamos lá ver a entrevista.
2 machucados no alto da cabeça sinalizam que Francisco Dornelles está estressado. Coitado. Sobre sua mesa, um gabinete anexo do Palácio Guanabara, só há relatórios sobre a péssima situação fiscal do Rio de Janeiro. O Estado está falido, diz. Pessoal, quem causou a péssima situação foram eles mesmos. Não adianta dizer que é vice-governador, porque o vice também é governador. Por isso se chama vice-governador. Ele também governa. Não pode fazer que nem o Temer, diz, eu quando assumi o governo, eu não tinha acesso à informação, estava tudo travado. Que mentira! Ele também era presidente. Ele tinha acesso a tudo que a presidente fazia. Isso tudo é conversa mole para enganar trouxa. A mesma coisa é isso aqui, ó, péssima. Isso não chegou à mesa dele, esses relatórios não foram feitos por extraterrestres. Isso é consequência da má administração dele, é preciso deixar isso claro. Na semana passada, Dornelles anunciou cortes até em programas sociais. Claro, se você diz que não tem dinheiro para mais nada, que o não sei quem está em crise, diz assim, a culpa é dos outros. Aí você corta dinheiro nas coisas sociais, mas aí você aumenta o salário dos amiguinhos, da justiça que está ali fiscalizando. Isso é típico. Então, liguem os sensores, que a gente vai ver muita coisa ruim aqui, que podem chegar a 1,4 bilhão. Olha, pessoal, e também ele está deixando de pagar o salário do pessoal da saúde, dos professores. O que a gente nota é que depois que o Temer assumiu o governo, existe uma sede muito grande de chegar a tudo que é recurso possível. O Temer já começou dizendo que o rombo era de 170 bilhões. Quer dizer, aí o Congresso vai lá e dá carta branca. Olha, pode gastar 170 bilhões. É mais ou menos assim. Pessoal, não, 90 bilhões era pouco. E a Dilma falou, é 170, eu preciso gastar 170. Aí o Congresso, tem que gastar? Tem, beleza. Então vai lá e gasta. Tá? Aqui a gente vai entender a versão deles, o que é que eles estão falando. Então, ele diz aqui o seguinte... ainda é pouco para reduzir o déficit de 19 bilhões causado por eles, resultado de um descontrole das despesas nos últimos anos e da queda abrupta das receitas com a redução de preço do petróleo e a crise da Petrobras. Premiado pelas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e pela dívida com a União, Dornelles não imaginava enfrentar uma situação tão ruim quando se despediu do Senado para ser vice na chapa de Luiz Fernando Pezão. Claro que não imaginava. Eu vim para ser um vice aposentado, afirma. Pois bem, se o Estado do Rio de Janeiro fosse uma empresa, aí o Dornelles responde, pedia falência. O problema básico é o preço do petróleo. Claro, agora petróleo. Fizemos um orçamento com o preço do petróleo a $100, ele caiu a 30. Os royalties do petróleo aqui cobriam os gastos do Rio de Janeiro com previdência, responsável pelo pagamento de aposentadoria. Quer dizer, não dá para pagar mais aposentado. Quem paga a conta... Então houve uma grande perda de receita por outro lado. O número de pessoas que se aposentaram foi muito grande, claro, lógico. De repente aconteceu, ninguém conseguia prever que tinha tantos funcionários trabalhando, de repente tantos % desse povo ia se aposentar. Não dá para prever isso, ironicamente falando. Então você teve um descompasso entre receita e despesa. Quer dizer, você ao ler isso aqui, você entende, tadinho, né? Você dá até pena, dá um lenço para ele. A culpa não é dele, foi realmente o petróleo. O petróleo... era 100, baixou para 30, claro que isso dá um impacto, mas o gestor é responsável por prever esse tipo de coisa e reagir antes, não é deixar a bomba estourar, aí depois, olha aí o que aconteceu, meu Deus do céu, o carro estava andando desgovernado, ia cair num abismo, agora caiu, pois é, mas não estava vendo que ia cair no abismo? Os governos anteriores criaram muitos gastos e projetaram um crescimento irreal das receitas. Você vê que a época aqui nessa pergunta ela é extremamente tendenciosa. Ela quer abrir espaço para que o cara, sim, realmente a culpa não foi minha não, foi do governo anterior. A própria revista, ao fazer a pergunta, ela já direciona o cara, te defende por aqui, te defende por ali. O que ele diz? Era difícil fazer uma projeção do que aconteceria com o petróleo. Por outro lado, quando houve alguns reajustes salariais, o número de pessoas que pediam aposentadoria foi grande. Ele fala como se fosse uma surpresa. E quem está governando, ele tem acesso a todos os números, isso não é surpresa. Nós temos 2 déficits, o fiscal, do Tesouro e da Previdência. O Estado tem 223 mil servidores ativos e 230 mil inativos e pensionistas. O Rio de Janeiro gasta 25 bilhões com ativos e 17 bilhões por ano com inativos. Não é somente isso. A gente vai ver no próximo vídeo
que, por exemplo, o próprio Dornelles, assim como o Pezão, estão envolvidos aí em casos de corrupção, e essas corrupções elas desviam grandes quantidades de dinheiro. O Eduardo Cunha, também vou mostrar isso no próximo vídeo, ele também sugou aí tudo que é obra da Olimpíada. O Eduardo Cunha está metido no meio. O Eduardo Cunha é do Rio de Janeiro. Então, esse povo, PMDB, PP, eles estão todos envolvidos em processo de corrupção. Vou mostrar no próximo vídeo. Tá? Então, a despesa que você vê no Rio de Janeiro pode contar aí bilhões. Bilhões desses daqui são desviados para alimentar essa cúpula. Ao que dá a entender, existe uma cúpula aí dominando aí o governo que é responsável por alguns bilhões de investimentos. Com certeza, se ele reduzisse esse processo de corrupção aí, ou eliminasse, o Rio de Janeiro não estaria no estado de calamidade que está. Só que agora bate justamente com o governo, com a presidência da República, que também está ceifando, cortando tudo que é dinheiro da parte social, aumentando o salário dos amiguinhos e pedindo carta branca para gastar. O governo do Rio de Janeiro está entrando na mesma linha, porque agora agora é o governo da presidência da República está fazendo isso, então ele se agarra ali e faz. O grande problema disso é que isso dá margem para que os outros estados também o façam. Há de se observar a movimentação nos próximos dias, quais são os outros governos aí de PMDB, desse pessoal que está coligado, PSDB, PMDB, que vão argumentar a mesma coisa e aí abrir mais cartas para que haja esse verdadeiro saque às contas públicas, esse assalto às contas públicas em plena luz do dia. É isso que a gente está vendo. Onde é possível cortar gastos? Aí eu nem vou terminar de ler. Eu já vou dizer para vocês, sempre quando esse tipo de pessoas assumem o governo, o único lugar que eles veem o corte de gasto é no salário, mas não no salário deles. O salário deles sempre aumenta. É no salário do trabalhador normal. O salário dos deputados, dos políticos, dos juízes que julgam eles sempre aumenta. O salário da polícia, de quem investiga, que julgam eles, sempre aumenta. Todo o resto pode diminuir. Você meio que compra a máquina com isso e ferra o trabalhador normal. Isso é muito típico, está acontecendo no governo federal e agora está passando também esse modelo de governo aí para o governo do estadual aí do Rio de Janeiro. Só que o momento é muito propício, porque está vindo a Olimpíada e o governo vai dizer, olha, realmente eu falei que vamos falir e tal. Aí chega o governo, não, está aqui meu filho, 3 bilhões, vou lhe acudir aqui. Então o momento está sendo muito propício, que ele pode colocar então a Olimpíada como desculpa para fazer esse assalto à conta pública no estado do Rio de Janeiro. Então já fez no governo federal, agora vamos passar para os estados. Basicamente isso. Aí o que ele diz? Eu falei para vocês que era o salário. Vamos ver aqui. Dornelles, as despesas são muito rígidas. Salários. A dívida com a União e as transferências. Não podemos reduzir as despesas, por exemplo, no setor policial, porque o problema de segurança no Rio é muito grave. Há poucos dias eu tive um problema porque não pagava a empresa que administrava os carros da polícia e ela ia parar o serviço. Todos os carros da polícia parariam. Fizemos um esforço, conseguimos renegociar. Nós vamos fazer um esforço muito grande em custeio, inclusive contra a nossa vontade, cortando alguns programas sociais. Então, você vê, cortando alguns programas sociais. Eu sei que tem gente que diz, está amamentando, chupando nas tetas do governo, não sei o quê. Só que programa social paga R$200 a uma pessoa. Se ele reduzisse os salários deles, você teria um impacto aí, sei lá, de 1.000 políticos reduzindo o salário deles e eles fazendo, não, pessoal, acho que a gente vai mostrar compromisso, vamos reduzir o nosso próprio salário dos juízes e de quem julga a gente. Aí o impacto que isso teria, talvez de 1.000 pessoas reduziam, não morreriam de fome, porque eles têm um salário muito alto. Mas o impacto seria equivalente, talvez, a milhões de pessoas que vivem desses programas sociais. Não estou defendendo nenhum nem outro. É só que a gente tem que analisar realmente o impacto das coisas. Cortar, por exemplo, se você corta, digamos, de 1 milhão de pessoas, uma ajuda de custo aí de R$200, são 200 milhões de reais. Certo? 200 pessoas, 1 milhão... 1 milhão de pessoas, aliás, R$200, 1 milhão de pessoas vai dar 200 milhões de reais. Se você baixa o salário desse povo, o impacto é que dá bilhões.
Bilhões de reais. Toda vez que aumenta o salário desse povo, são alguns bilhões de impacto. Entende a desproporcionalidade? Então, esse argumento de afirmar que é por causa da crise, que é culpa dele, aí reduzir o salário do trabalhador normal, não os deles, e cortar a ajuda de programas sociais, aí depois vai falar na maior cara de pau que é por causa, vai doer nosso coração, um esforço muito grande, inclusive contra a nossa vontade. Isso aqui é conversa mole, pessoal. Vamos deixar de entender tudo. Isso aqui é conversa mole, para enganar trouxa. Só resta agora dar uma camisa do Rio de Janeiro e dizer para o povo ir para a rua cantar o hino do Rio de Janeiro aí, né? Para a manipulação ser perfeita, inclusive aqui com o apoio da época, que dá voz a ele, mas não coloca uma visão crítica. O senhor anunciou o corte do Renda Melhor. Por quê? É uma decisão que me dói o coração, tadinho. Aqui dá vontade de chorar, né? Mas não posso ter o benefício social em vigor e não ter dinheiro no final do mês para pagar. Tadinho, dá vontade de chorar. O Renda Melhor é um complemento do Bolsa Família. Então, assim, você vê que esse pessoal fala sempre assim, tem crise aí, a culpa é do petróleo, não é minha. Vou ter que cortar o dinheiro da questão social e diminuir o salário do trabalhador. Mas, em compensação, tem que aumentar o meu, dos meus amiguinhos, dos deputados e do setor jurídico que me julga e também da Polícia Federal que me julga, ou quem quer que seja. Polícia Federal não, desculpa. Polícia Federal é o governo federal. Mas eu vou colocar todo mundo, Ministério Público, tudo que eu puder influenciar, eu vou influenciar, porque são as pessoas que me julgam. Vou aumentar o salário deles. Isso também aconteceu a nível federal e está acontecendo no Rio. O que o senhor quer? Desconto nas parcelas de uma moratória momentânea da dívida da União. Eu acho que deveria verificar qual era a dívida do dia em que o contrato foi assinado para corrigir pelo IPCA e até agora. É uma proposta difícil de emplacar. Se isso acontecer, o Rio de Janeiro consegue pagar o que deve? O Supremo deu 60 dias para haver um entendimento. Eu falei com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ele me disse que ia procurar um entendimento. O Rio de Janeiro ultrapassou o limite de desgaste estabelecido pela lei? Não, mas está perto. Tá? Quais são as outras? Enfim, aqui o que resta fazer? Nós temos de negociar a dívida e enfrentar o problema da Previdência. Não é possível ter um funcionalismo, pessoas que se aposentam com 47, 50 anos. Se não fizermos uma reforma da Previdência, quebra a União, quebra os estados, quebra os municípios, quebra... Isso aqui é claro, isso aqui realmente, né, tem que se aposentar isso, mas só que isso foi previsto por quem fazia o governo da época. Então, dava para manter. Agora, o que eles querem aumentar? Para 75 anos, para não ter que pagar aposentadoria. Se ferra o trabalhador, né, que entrou num tempo em que isso era permitido e agora cortaram o direito dele. Quando o senhor foi ministro da Fazenda do governo Sarney, havia inflação descontrolada, crise cambial e déficit. O que é pior? Aquele cenário ou de hoje? Eu achei que o período mais difícil da minha carreira política tinha sido o momento em que cheguei ao Ministério da Fazenda. Não havia dólar para importar petróleo. O Brasil estava praticamente em default com todos os empréstimos que fez. A capacidade não havia reserva. Mas hoje é mais complicado. Quer dizer, hoje, claro que vai ser mais complicado. Como é que ele vai dizer que antigamente, naquele tempo lá, era pior? Ele tem que falar que é hoje, né? O que o senhor acha do governo Temer até agora? Eu acho que o Temer montou um ministério muito competente, a área econômica é uma área perfeita. E daí, né, a gente tem que lembrar o seguinte, se o governo Temer é muito competente na opinião dele, se torna um pouco suspeito, né? O governador é do PMDB, o Dornelles é do PP, é vice. Eles estão envolvidos nos maiores esquemas, eles são os partidos mais corruptos do Brasil, segundo um site que eu vou mostrar agora para vocês. E eu até vou escolher para vocês não acharem que eu estou escolhendo um ou outro. Vocês coloquem aqui, ó, Partidos Corruptos Brasil. Coloca no Google isso aqui. E daí você vai ter uma série de links aqui, cafezinho, corrupção por partido. Eu vou abrir aqui qualquer um, porque todos se referem a essa mesma lista aqui. Dossiê do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, do Wikipedia. Vamos ver se ele colocou aqui o partido. Tá, ele colocou. Aqui está bem aqui nessa parte, fala o seguinte. Os partidos, ao todo 21 partidos distintos tiveram membros caçados por corrupção. Isso aqui só mostra uma lista feita, se eu não me engano, em 2011, mais ou menos. Começaram a fazer isso e depois pararam de uma vez, né? Porque
quando viram que os partidos que provocavam, que mais foram caçados eram determinados partidos, então cortaram, silenciou, ninguém falou mais nesse tipo de coisa e não prosseguiu, infelizmente. Seria bastante interessante ter essa análise continuada. Continuando aqui, na metodologia empregada pelo estudo, considerou-se apenas os partidos políticos dos cabeças de chapa, isso é, desconsiderou-se os partidos dos vices e suplentes, no caso das eleições majoritárias para o Poder Executivo e para o Senado. Então você pode depois pesquisar, mas essa lista é bastante conhecida. E ela coloca aqui o Democratas como o partido onde houve mais políticos caçados por corrupção. Isso aqui reflete só o seguinte: quem foi realmente pego, quer dizer que era tão escandaloso o processo de corrupção que eles foram caçados. Você sabe que não é muito fácil o político no Brasil ser caçado. Então, nesse caso aqui, é porque foi demais. Então, assim, os mais corruptos, digamos assim, né? Democratas, depois vem o PMDB em segundo, Partido Social, o PSDB em terceiro, brigando ali, né, com segunda posição. Eles todos aqui estão bem enrolados aqui. Aí vem o Partido Progressista, que é o partido do Dornelles, com 26 casos, na quarta posição. 7,7% do partido nesse ano foram caçados por causa de corrupção. E o partido do Pezão é o PMDB. Olha, 19,5% foram caçados por corrupção. E eles dois estão juntos, PP, PMDB, que também está junto com o presidente da República interino, o Michel Temer. Então, todos eles envolvidos aí em processo de corrupção. Voltando para cá, então só tem como ele achar o ministério muito bom. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre corrupção no Rio de Janeiro, envolvendo o Dornelles e também o Pezão. A gente vai entender um pouco disso daí, ver a ligação deles com a Lava Jato, correto? Para que você entenda realmente o que pode estar por trás também dessa crise do Rio de Janeiro. Não só a má administração, que já é uma característica que ele deixou claro. A má administração, a incompetência tanto de um como de outro. Não somente isso, mas também tem corrupção no meio desse processo. Tá? Quando eu digo que ele deixou claro isso, é por causa dessa primeira frase aqui, ó. Os gastos são altos, a dívida com a União não pode atrasar e a receita despencou. Os responsáveis por isso daqui são eles. Eles que fizeram o gasto ficar alto, eles que têm dívida com a União, que não pode atrasar, e quando eles assinaram, eles sabiam disso. Não é culpa da União estar cobrando. Eles sabiam disso. E a receita despencou. Eles também deveriam ter previsto isso. A equipe econômica tem que prever isso. O Estado não tem como se sustentar. Adivinha quem é o responsável por levar o Estado a essa situação? É o próprio governo. Independente de partido, da minha opinião, você não pode transformar política em jogo de futebol. Se o Estado, se tem um gestor, um responsável, você tem uma casa, o caso de uma família, o responsável pela casa fez com que aquelas pessoas lá entrem dinheiro, ela tem emprego garantido, que é o caso aqui do Estado, vamos contextualizar isso melhor, tem emprego garantido, ganha bem, e mesmo assim, os filhos, a mulher, não tem comida para comer, não tem saúde, então a culpa é de quem está administrando o dinheiro, não é do vizinho, a culpa é de quem administra, correto? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre quem são essas pessoas que levaram o Estado do Rio de Janeiro a decretar estado de calamidade pública. Quem está envolvido nesse processo? A gente se vê então no próximo vídeo. Grande abraço e até lá.